Então, quando eu não vim a palestra, ai, mas eu não vou precisar fazer palestra, e juiz só deu férias para mim. Então, aí a gente vai retomar agora, né? A gente vai começar agora. Quem lembra a última situação que a gente falou? Sobre a perturbação que se segue após o desenlace, lembra? Então, agora a gente entra na parte no capítulo 4 da segunda parte, né, do livro dos Espíritos, que é a pluralidade das existências, ou seja, quantas vezes a gente vive e revive. Então, vamos ter várias pautas com esse tema. E a primeira não podia ser outra, né? É falar sobre a reencarnação. Alguém aqui tem alguma... que a gente vai direto entrar na questão de por que reencarna e tal. Então a gente não vai, nessa parte já não trata mais o que é, né, a reencarnação. Porque isso a gente já falou, né? Então, agora a gente vai tratar por que reencarna, quantas vezes, essas coisas, certo? Então eu queria saber de vocês quem que tem alguma questão ainda com esse tema reencarnação. Dificuldade de compreender ou, sei lá, ainda tem dificuldade de aceitar, ou enfim. Então, para todo mundo aqui é tranquilo? De que volta? Eu só tenho certeza que eu vou voltar muito mais de 200 vezes. Pois é, pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende de um monte de coisa. Então, assim, Oi! Então, assim, são poucas perguntas, mas antes mesmo de eu começar as perguntas, eu preciso abrir o coração para vocês. Algumas pessoas aqui já têm conhecimento, né? Ele está sempre conversando comigo e tal. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. O que acontece? Começar a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, para mim, ele caiu no meu colo. Eu já li esse livro 2 vezes. Uma vez aqui no NESA. Eu já li ele sozinha, por mim mesma, sozinha. Então eu achava que, né, estava certo. Eu já tinha entendido algumas coisas, porque nunca a gente entende o livro completo. Porém, teve o Evangelho com o Fábio, né? Teve um trabalho todo do Evangelho. E o Fábio fez maravilhosamente bem, por sinal. E eu nunca pensei em fazer esse estudo sistematizado assim, né? Na segunda-feira de palestra. Por cargas d'água, um dia eu sonhei e eu folhava o livro. Mas eu folhava e eu via sempre a capa do Livro dos Espíritos. Eu nem comentei isso com você. E eu falei, caramba, mas como eu estava assistindo muita palestra, vendo, eu falei assim, ué, por que será? Aí eu fui abrir o Kardecpedia e comecei a ler. E aí assim, deu assim, eu falei, por que eu não faço o estudo com todo mundo, né? Aí tá, aí eu comecei a fazer o estudo. Porém, no meio disso tudo, para quem busca, cai no colo constantemente as coisas. Às vezes é bom buscar, muito bom buscar. Mas às vezes é difícil, porque você busca e às vezes as coisas abrem. E você assusta com o que você vê, com as descobertas que você faz, porque você tem que estar aberto. Sabe aquela história? O mestre aparece quando o discípulo está pronto, ou quando o discípulo está pronto, e é bem isso. Então, assim, e é isso que eu senti. Aí comecei a fazer, só que eu comecei a fazer com vocês, mas ao mesmo tempo uma inquietude que não me deixava em paz. Que faltava alguma coisa, eu entender alguma coisa. Aí cai no meu colo de novo. Outros cursos, outras leituras, e cai, que eu digo para você, cai no colo mesmo. Literalmente eu estou fazendo alguma outra coisa, ou estou lendo e vem aquilo, a frase, eu vou lá na internet procurar, eu acho o livro, e aí eu sou obrigada a ir buscar e ver o que é. E aí eu estou fazendo então uma releitura do Livro dos Espíritos desse, e também com um curso que eu encontrei, por isso que eu falei para vocês, cai no colo.
Você fica inquieta, cai a resposta. Quer dizer, não é resposta. É sempre mais pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Mas tudo bem. Então, eu vou pôr hoje as perguntas, mas eu trouxe também um trecho de uma análise contemporânea dessa releitura, que às vezes choca um pouco a gente. Eu estou falando isso porque tem me chocado muito. Eu não tenho conversado com ninguém a respeito. Às vezes eu comento por cima com o Márcio. Mas o Márcio também fala, eu não estou a fim de ouvir, não, e pronto. E aí tem melhor, porque é difícil de explicar. É difícil de explicar. Porque toda vez que a gente abre janelinha, a gente enxerga. Aí você põe o pé, você abre outra janelinha. Só que você tem que estar atento que quando você busca, vai vir resposta. Ela pode ser aquilo que você espera, como ela pode ser alguma coisa totalmente nova. Então, por isso que eu estou explicando isso para vocês, porque eu não ia fazer isso. É um negócio que eu estou estudando. Mas, eu falei, caiu no colo, eu acho que tem que compartilhar. Então, eu peguei, eu estou lendo, eu estou fazendo o estudo e eu estou na mesma parte, fazendo aqui e fazendo. Então, eu ouço, eu questiono. Não é porque eu ouço que eu acredito ou que eu creio total, mas para mim são informações. Então, é isso que eu queria falar com vocês antes. Qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que eu ponha uma opinião, é uma opinião minha. É um achismo meu. É como eu recebo. Não quer dizer que é o melhor para vocês, que é a verdade. Isso é muito importante ficar claro, porque senão a gente está muito acostumado de que quem está à frente está trazendo sabedoria. E não é assim. Quem está à frente só está dando a cara a tapa para aprender também. E às vezes erra. Então, assim, eu estou falando porque às vezes eu posso fazer um comentário que para mim faz sentido, mas talvez para vocês não faça. Então, não faz sentido? Joga fora. Fala, não quero saber, isso não faz sentido para mim. Ótimo, joga fora. Mas é só, eu estou colocando isso porque além de eu colocar uma parte que ele vai explicar, de uma pergunta bem curtinha, eu posso ter, acho que uma posição às vezes, perante até o próprio livro dos Espíritos. Que às vezes vocês podem falar, mas poxa, né? Tem que seguir fielmente. Não. Seguir fielmente era a Bíblia, que também não deve ser seguida. Tem que ser lida, interrogada, questionada e sentida. Não apenas como verdade final. Ok? Então, bora lá. Como diz o outro, dito isso, a gente vai começar a fazer as perguntas, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Depurar-se é melhorando, né? Como ela pode, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. Alguma dúvida disso, gente? Quando ele pergunta como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea? Tem alguma palavra aí que não enquadra? Eu achei muito interessante, vou colocar para vocês ouvirem. Na pergunta. O que é perfeito? O que é perfeito? Quem diz o que é perfeito? Perfeito é Deus. Mas Deus julga? Para dizer para você que é perfeito? Para você estar perfeito? Como é que fica? Entende, gente? O que eu falo para vocês é que às vezes a gente precisa parar de apenas ler e crer. Leia e pense. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea? Quem consegue, primeira palavra perfeito que eu acho que não tem como. Quem que vai dizer para você que você está perfeito? Com relação a quê? Só Deus. Mas, peraí, Deus vai dizer para você? Eu acredito que seja dessa forma. Tem as leis que são escritas, está impresso no nosso espírito,
espírito, DNA, não sei onde, em algum lugar. A gente tem que seguir esse roteiro até chegar a um determinado momento. Que esse momento, acredito, também seja o primeiro. Então, mas é isso que eu digo. Quem é que vai dizer que está perfeito? Eu acredito. Quem é que vai dizer? Quem que pode dizer se eu estou mais ou menos, se eu estou indo no caminho, se eu não estou, se eu estou 50%, se eu estou 5%, se eu estou menos 10%? Quem pode dizer? Só a gente. Como é que é? Só a gente. Ai, ótimo, ótimo. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria... Porque o Deus que você falou, né? Sabe onde ele está? Você é uma parte. Então quem é que vai se dizer perfeito ou não, ou julgar, ou é você próprio, com o seu autojuízo. Eu sou o Deus que Deus está. Exatamente, exatamente. Então assim, como pode a alma que não alcançou? Aí ele usa uma palavra interessante, por isso que eu vou colocar para vocês, porque isso não sou eu que estou falando, não, é eu que ouvi também, que achei que caiu perfeito. É uma auto-realização sua, uma autocondição sua. Quem é que pode dizer? Só você. Não é isso? Eu vou deixar para o final, depois a gente coloca assim para não atrapalhar, né? Aí a gente guarda essa pergunta aí, tá? A 166A. E como que realiza essa nova existência? Bom, que sofrendo a prova de uma nova existência, a gente sabe, né? Porque a única maneira que você pode experienciar, que a alma pode experienciar, é vivendo uma vida ou imantada ou biológica, encarnada, que não é a mônada espiritual. Aquela não consegue experimentar. Ela experimenta a dualidade nessas dimensões mais baixas. Então, imagine que somos as partículas. Se vamos pensar grosseiramente, bem grosseiramente, quem somos nós? Mas viemos de onde? Então nós somos pequenos o quê? Pequenos partículas, células de quem? divinas do ser. Então nós somos o quê? Pequenos deuses. Meu nome é deuses divinos. Entende, gente? Só que a gente não compreende dessa maneira. A gente compreende um divino e eu. Então ele julga se eu estou perfeito, é ele que vai dizer se eu estou boa, é ele que vai me dar as coisas. Errado. Errado. Ele somos nós. Ele não existe ser, né? Ele somos nós. Que viemos, estamos experimentando, ora encarnado, ora imantado, em outro tipo de planeta, sei lá, como se diz, de biológico, mas aí ele veio de um lugar onde ele é só energia. Entende? Então assim, a gente precisa trazer isso pra gente. Por isso que ele fala da perfeição, que é uma autorrealização. E sofrendo a prova de uma nova existência, com certeza. Se você ainda não aprendeu a perdoar, você tem que voltar mesmo. Aí você passa de novo, passa até a hora que você aprende a lição. Aí você se utiliza, né? Só por isso que precisa ficar voltando. E aí, ó, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Sim, eu tenho que ficar voltando para ficar depurando o meu espírito. A grosso modo, de novo, o espírito é refinado, sabe tudo. É duro a gente falar isso, mas é verdade. Por isso que a gente fala que a gente vive uma experiência. Porque é o espírito, é o ser maior que está vivenciando a experiência. Ele não, sabe aquela coisa? Eu não sei o que é doce, o que é azedo. Eu tenho que experimentar. Entende? Por que a vivência que não pode ser penosa, a gente está longe ainda de aprender isso. Mas a gente precisa começar por isso na cabeça, que ela não pode ser penosa. A gente tem que viver essa harmonia, não é depois que for do outro lado. Porque lá não tem como experimentar do outro lado.
Aí eu tenho que entrar na fila para voltar, e eu quero voltar de qualquer jeito, porque eu quero recompor, aprender a lição que eu não aprendi. Ok? Então, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário ele é a prova da vida corporal. Ou seja, nós espiritualmente, a gente já teve situações, me digam se eu estou errado, quem está num trabalho mediúnico, de que muitos chegam e diz, e eu não esqueço uma situação, né? Uma pessoa disse, aguentem tudo, porque aí não quer dizer nada. Aguentem, isso não é nada. Viver aí não é nada. Tipo assim, não deem tanto valor. Valor que eu digo assim, não sofram tanto. Não é que não deem valor, não façam bem feito, não sabe assim, com honra. Imagina o que é aqui, né? Exato. Então, assim, não percam a oportunidade. Para isso, não precise sofrer. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que não dói, ninguém está dizendo que é assim, uma gelatina, né, de maravilhosa, assim, gostosa de viver. Não. Mas nós temos que pensar sempre, é o espírito experimentando um período. Então, a vida efetiva não é essa. Então, quando a coisa aperta, respira e diz, vai passar. Porque essa não sou eu. Principalmente quando a gente começa... Principalmente quando a gente começa a entender e dizer assim, eu não sou venda, eu estou venda. Assim como a gente tem o cargo, né? Que não é definitivo, cargo público, é a mesma coisa. Então a gente precisa acostumar. Eu nunca mais me esqueço de Nelma, uma vez falando no estudo do Livro dos Espíritos, a Nelma falou, eu não entendo, lembra daquele jeito dela, você vai lembrar, eu não entendo, se já nascemos perfeito, luz e tudo, por que a gente tem que estar aqui? Nunca mais. Eu esqueci. E eu tive a resposta esses dias atrás. Eu preciso contar para a Nelma. Ela falou, eu não entendo. Por que se a gente é luz, tem que retornar? Não entendi. Tem muito sentido. É um questionamento fantástico que ela não sabe. O questionamento que ela fez. E é real. Tem que fazer. Por que eu estou aqui? Ah, porque o pai mandou. Peraí. Ei, nós somos ele. Nós somos parte dele. Por que mandou? O negócio, o buraco é mais embaixo, né? 166. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, e essa segunda parte aqui, pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Essa é uma resposta do Espírito para Kardec, quando Kardec diz, mas a igreja, todo mundo está pegando meu pé, né? Para falar da espiritualidade. Então, isso é uma resposta específica para aquela situação, provavelmente ele deve ter perguntado. Eu não sei o que fazer, né? Porque o padre não está virando lá, enfim. Só que a gente lembra que ainda hoje tem isso, né? Muitos ainda não acreditam. Um número muito grande da humanidade acha que eu sou isso aqui. A hora que acabar, vai acabar. Se eu pensar assim, eu entro num desespero, gente, pelo amor de Deus. Ô Magali, quem está fazendo 60 anos, vai ficando mais. Se pensar assim, pelo amor de Deus, né? Não, é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, pela situação de idade, porque eu fico pensando, puxa, é curto, né? Se você parar para pensar, 80, não é curto. E aí você fica se debatendo, vai deixar esse negócio aqui. Então, assim, vivencie, cuide, honre, mas não sofra. Ah, não posso chorar? Pode. Chorar não tem nada a ver com sofrimento. Sofrimento é viver no sofrimento. Porque daí você vivencia
como se fosse só isso aí, só essa caixa aí. E aí, quando você vai pro lado, você não dança, né? Porque você não sabe mais, você não tem aquilo que você está acostumado, aí vai ficar uma confusão danada, né? E aí, assim, ó, parece resultar desse princípio que a alma, então, depois de deixar o corpo, toma outro corpo, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que deve entender? Avaliar, né? Ele perguntava e reperguntava, né? A espiritualidade fala, evidentemente, né? Algum comentário, gente? Eu gosto que fica todo mundo olhando pra mim, né? Ninguém fala nada, assim, né? Que se acha que é isso mesmo, que não pode ser isso, sei lá, qualquer coisa. Não, e mesmo também essa questão de quando a gente vem, que a gente está experienciando, né, esse momento, temos que ter cuidado também de não acumular, né, trazer, porque, por exemplo, a gente vem para depurar, mas se eu não aceito, não agradeço, não vou entendendo esse movimento, eu posso acumular mais ainda. E aí, né, quando a gente desencarna, O negócio fica muito. Então, é muito sério isso. Eu acho assim que nós estamos ainda deitados em berço esplêndido, sabe? Assim, esperando alguma coisa. Está na hora da gente ser autorresponsável, se autogerir. A gente ainda confia muito de que eu oro, peço e alguém vai fazer. E não é por aí. Não é por aí. Porque a gente não sabe reconhecer esse Deus que a gente é. Então a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não consegue chegar nessa força que somos. Porque a gente aprendeu diferente. A gente aprendeu a pedir. A gente aprendeu a esperar. Aí chega do outro lado, encontra um monte de espírito do mesmo jeito. Dizendo, minha nossa, eu achava que era assim, não é assim. Então assim, quando eu digo humanidade viva, humanidade do outro lado também. Que também estão na mesma procura. Os que vão abrindo lá e despertando alguma coisa, vai andando pra frente. Assim, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A expiação, tudo bem. Nós estamos falando de uma expiação desse período em que você, enquanto espírito, começou a experimentar. Certo? E aí nada mais justo que eu entrei na brincadeira, Nilzete também entrou. Eu brinquei de um jeito, Nilzete brincou de um jeito não muito bom, nada mais justo que ela repita o ano, concorda? E faça de novo. Só isso. Eu entrei na brincadeira, todo. E aí quem é que levou ao pé da letra? Quem é que seguiu a lei que tem dentro, que veio essa lei, que na verdade nada mais é do que sintonia e frequência. Eu sintonizo e fico na frequência. Só isso. Eu sintonizo com a pessoa, com a coisa, com o sentimento, e eu escolho se eu quero continuar na frequência dela. É só isso. O universo é só isso, não é mais nada que isso. E é dentro dessa regularidade que se você sai, você dança, você sofre. É essa lei que a gente fala. Que a Kardec diz como as leis morais. Porque é uma forma didática de se passar. Quem está vendo um pouquinho, ouvindo um pouquinho daquele telescópio, como não? Sei o que é Webb, esse moderno, telescópio, James Webb, esse mais novo, esse novo que lançou. Para quem enxergava aqui, James Webb foi lá para frente. Está deixando os físicos de perna para o ar, sem saber o que pensar. Então, o que eu estou falando sempre com relação a gente
com relação a espiar, com relação a perceber a reencarnação, com relação a vivenciar essa e talvez a outra, e como é que eu vivi a outra, o que eu quero fazer com as memórias que eu tenho da outra, que muitas vezes atrapalha a gente nessa, porque a gente fica vivendo lá, sem saber, se prende. Por quê? Porque a gente sempre está se pegando na carne, naquele temporal, naquela temporalidade que você vive. Tenta sair um pouquinho, tente ouvir você. Eu brinco muito aqui, eu falo para vocês do lance da meditação e da respiração. Gente, não existe coisa melhor do mundo. Não existe. Principalmente respirar. É ridículo falar isso, né? Todo mundo respira. Será? Será que a gente tem consciência de que quando a gente respira, a gente leva prana? Que a gente leva fluido? Que não é só oxigênio? Que é a energia que alimenta o espírito? A gente tem consciência disso? Para poder respirar direito? Vou estar com pressa. Eu tenho que parar, eu tenho que correr. Não lembro de respirar. Eu nem lembro, né? Porque ninguém lembra de respirar. Só que se parar, dançou. Não é assim? Então, assim, todos esses pequenos detalhes eu coloco aqui, que é para juntar tudo isso, igual um quebra-cabeça, para fazer sentido em você ir e voltar, até quando? Até quando, né? Então a expiação tem que parar uma hora. Se você quiser voltar porque você quer fazer uma boa ação, ser como fala? Fugiu a palavra? Ser missionário. Missionário. Um missionário diferente, né? Você pode escolher, mas daí você não sofre também, porque o missionário não sofre. O missionário faz uma paz, né? Porque ele já está bem com ele. Ele já sabe quem ele é, espiritualmente. Então ele não precisa provar nada para ninguém. Agora, é uma melhoria progressiva da humanidade. Por que melhoria progressiva da humanidade se quem está reencarnando sou eu? Por que é melhoria progressiva da humanidade? É mútuo. É mútuo. A melhoria é mútua. É mútua. É, são todos juntos. E nós sabemos qual é o nosso papel para melhorar a humanidade? Melhorando a si mesmo. É? Melhorando a si mesmo. E quando a gente melhora a nós mesmos, a gente fica uma pessoa melhor. Se eu fico uma pessoa melhor, ao meu redor, eu vou liberar energia saudável também. Então, é um negócio que pega, né? Então, só que a gente não sabe ainda, né? Por enquanto, a gente quer dar uns isqueiros na orelha dos outros ainda. No primeiro nervoso que a gente faz, a gente responde. Isso é ruim, será? Mas assim, quem que grita? Quem que reage? É o espírito ou é a gente? A gente, esse eu que está vivendo agora. É o eu também, ego. A gente e eu, ego. Quem que grita? Quem que reage? Agir é uma coisa. Agir, você pode agir com uma certa firmeza. Não precisa ser leso, não, sabe? É bonzinho, é leso. Não, não é isso, não. Mas, quem que reage é corpo. Não é a mente espiritual que reage. A mente espiritual já está pouco se lixando isso aqui. E daí? Não é da pessoa. E daí? Isso aí, então. Mas quem que reage? Reage porque, mas fulano fez isso pra mim. É corpo. Fulano passou na minha frente, né, amor? No carro. Eu vi pra ele e falei, deixa aí. Mas ele tá errado. E aí? Você vai consertar o mundo? Não. Você nunca faz errado? Não também. Então, filho. Entende o que eu tô falando? É isso que eu falo. Então, assim, e a gente reage constantemente. Constantemente. Então, até quando a gente vai ficar espiando? Espiando. Vem, volta aqui pra espiar. Mas às vezes a gente quer dar um bef na orelha de alguém. Vai que antes, em vez de dar um tapa, um bef, a gente faz a coisa muito pior. E hoje só dá um tapa. É o mínimo. Pois olhando para trás. Lá sim. Na frente, talvez você nem pense nem dar tapa.
mais lá na frente. Dessa forma que eu estou pensando. razão é essa. Então, já Mas fui você sabe, ganhando Tiago, essas uma coisas. das coisas, Tiago, que eu venho me perguntando, que a gente se justifica muito. Pois é. Nós somos muito, assim, a gente acha uma justificativa. Procurando. Agora não dá porque eu não cresci ainda. Agora não dá porque eu tô com problema. Assim, não dá para mudar. Agora não dá porque eu aprendi assim. Agora não dá porque minha família é assim. Agora não dá porque meu vizinho é muito ruim. Agora não dá porque... Você entendeu? Mas dá. Sempre não dá para melhorar, para mudar, para ser diferente, por causa de alguma situação, por causa de uma variável, por causa do mundo, por causa do tempo ruim, por causa do... Você entendeu? A gente sempre acha justificativa para não ser melhor. Presta atenção. E quando eu falo a gente, é a gente também. Eu comecei a fazer um curso semana passada e uma primeira coisa que se fala, que pergunta no curso é se você está preparado para não justificar nada. O dia que Porque a se gente você tá- estiver fazendo o curso e justificando, não faça o curso, não precisa pagar o curso para fazer. Espera essa sua justificativa passar e você amadurecer para poder fazer o curso. então, é isso que eu venho A primeira observando. pergunta do curso nosso. É que quando eu falo isso pra vocês, eu não estou falando de vocês, eu estou falando que eu estou observando em mim. Eu tenho observado em mim. Quando eu justifico, eu falo, caraca, eu fiz de novo. Outra vez. Ah, mas não posso, porque fulano é... Entendeu? Errado. Eu não estou falando isso, eu estou falando de mim. Por quê? Porque uma descoberta a gente vai ver e fala, ah, mas é que não dá agora, porque assim... Sempre não dá. Sempre não pode. Ah, mas com fulano não dá para ser diferente. Porque fulano... Como não? Você é responsável por você, pelo que você faz. O que o fulano faz, o que o fulano acha, o que o fulano dá, sabe, responde, é problema dele. Você não vai responder por ele. Mas por você, sim. Então, a justificativa, para mim, é o lance da expiação contínua. Ai, não deu, porque você não sabe como ele é chata, por isso que eu... Justificou de novo. Enquanto a gente pôr a responsabilidade no outro, no vizinho, no cachorrinho, no namorado, na mãe, na família, na casa, no lugar que mora em Deus e Jesus, no diabo, que nem existe, coitado. Enquanto a gente pôr isso, a gente vai continuar espiando. Então, assim, bora diminuir o negócio para parar de ficar espiando. Pelo menos volta se quiser. Volta e volta melhor, mais consciente. Mas não ficar espiando sempre a mesma coisa. Já não tem mais tempo, viu, gente? Só para avisar. E outra coisa, a melhoria progressiva da humanidade é porque você não veio para passear. Você veio para fazer alguma coisa. A humanidade está mudando, vai? Ela muda o quê que muda? São as pessoas que mudam. São as pessoas que fazem as coisas mudarem, não são? São pessoas. Ou seja, são espíritos encarnados que fazem mudar. Ok? Vem uma galerona, no meio desse tem uma meia dúzia aí, são os bambambam, que já lembra de tudo, já conhece, já traz as melhorias, para a medicina, para a FIP, enfim, né? Mas todos têm seu papel para melhorar essa humanidade. Então, na verdade, é assim, é um precisando do outro, é eu recostando do lado do outro para ver o que podemos fazer juntos. Sempre assim. E o principal, para fazer isso, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Como eu faço, como eu reajo, o que eu gosto, o que eu não gosto, e aprender a respeitar isso. Eu não gosto disso, não quero fazer. E não vou fazer. Ah, eu gosto disso, não interessa se o outro acha que é brega, que é isso, eu quero fazer. Então, assim, isso nós não sempre quer. Ah, mas o fulano vai falar. Ah, mas não fica bem. Entende, gente? Ou a gente justifica, ou a gente tem medo do que o mundo fala. Então, assim, a gente ainda vive igual a criança, né? A criança fica assim, ela depende de você dizer para ela, vai por aqui, que aqui é melhor. Não faça assim, porque vai brigar. Aí a gente fica
esperando alguém fazer isso. Então, assim, na hora de crescer, na hora de tirar véu e se antenar e ficar espiando e fazer a sua parte para dizer, falar assim, eu fiz alguma coisinha pela humanidade. Quero olhar para trás e falar, deixei, nem que seja qualquer coisinha de legado, mas deixe, faz bem, vai fazer bem para você. E sem isso, onde a justiça? Gente, não é por nada não, mas existe justiça viver? Meio complicado, né? Mas enfim, a justiça é aquela história assim, não é justo aquilo que eu falei. Dois entram na brincadeira, um brinca bem, outro não brinca, e os dois têm a mesma balinha, o mesmo doce. Aí não é justo. Então essa é a questão da justiça aqui, tá? Enquanto encarnamos. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Deus o livre perpetuamente, né? Amor de Deus. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. Agora, despojado de todas as impurezas. Não é fácil, né? Vai demorar. Hã? Pois é, mas aí você olha para trás e fala, já andei um pouquinho, foi? Isso também não pode, a gente também não pode achar que só a gente desanima para, né? É A pra gente tem que frente. entender que é a nível de eternidade. Então, não tem pressa. Agora a questão é, nessa eternidade, eu quero estar como? Eu quero olhar para trás, para o meu ontem, apesar de ser atemporal, mas eu quero olhar para o ontem e dizer, nossa, se fosse numa situação, olhar e falar, se fosse há um ano atrás, há 6 meses atrás, eu reagia assim, hoje eu já não reajo. É isso, pelo menos, olhar e falar uma coisinha. É, então, mas vai andando assim, porque você tem eternidade mesmo, então você tem tempo. A questão é, faça coisas novas. Pegue provas novas. Não fica com a prova velha. Não perdoa agora, volta, não perdoa de novo, volta, não perdoa. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, vai matando prova. Pega prova nova, porque prova nova pelo menos é diferente. Você fala assim, isso aí eu nunca passei, sabe assim? Tem mais graça, né? Porque ficar no repetir, você começa a ficar cansado. Além do que o corpo não aguenta, o corpo físico não aguenta. É invariável o número de encarnações para todo mundo, para todos os espíritos? Claro que não, né? Aquele que caminha mais depressa, há muitas provas se forram, ou seja, já elimina, né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Infinito. Ou seja, dá para andar mais depressa? Dá. Dá para andar mais depressa. De que maneira? Não precisa atropelar. Mas aquilo que é possível fazer, que você já sabe, porque o duro é isso. Aquilo que você não sabe, você não é cobrado. Sua consciência não vai lhe cobrar. Você não sabia. Você vai voltar e vai fazer aquela lição. Mas aquilo que você já sabe, chega do outro lado e fala, ferrei de novo. Não dá nem para voltar uma prova diferente, tem que voltar uma mesma. E aí você fica lembrando o seguinte, vou voltar na mesma família, vou voltar a viver com tal pessoa outra vez. Então assim, busque provas novas. Para isso, mate as velhas. Como é que mata a velha? Tira nota boa. Tira nota excelente, resolve. Aquilo que você aprendeu nunca mais volta. Aquilo que você aprendeu nunca mais volta. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Não sei nem quanto é essa última, né? Mas tudo bem. É o espírito bem-aventurado, o espírito puro. Que aí a gente pergunta sempre. Quem já ouviu falar que a gente se prepara tanto aqui, porque a gente veio do Pai e para o Pai volta. Volta por aí. Para o Pai voltará. Sim? Por que é isso? Quem sabe me dizer isso? Você sai do Pai e o Pai voltará. Que é quando você está nessa situação.
de um certo momento universal, porque pode ter outros, eu não sei. Mas vamos pensar num, onde o Espírito conseguiu aprender daquele processo que ele estava, naquelas casas que ele tinha que passar, naquelas salas de aula ele passou. Tá? E aí ele chega puro. Ele volta ao Pai. O que é voltar ao Pai? Bora, gente, ninguém leu Bíblia aqui? Ninguém leu livro aqui? E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente vive aqui se a gente não questiona isso? Passa até por isso, Tomás. Eu até questiono, mas quem responde? Mas não é para ter resposta. É para você pensar. Lembra que eu falei no começo? Quanto mais você busca, mais você acha? Pode não ser resposta definitiva. Mas são respostas que fazem sentido. Mas ele só aparece se você buscar. Se você não aceitar aquilo que já é, que já está. Pronto, está. Você sentou no sofá confortavelmente e não questiona mais. Se não questiona mais, tá bom para você. Fica ali. Até a hora que acontece alguma coisa, você é obrigado a sair. Uma pergunta. Alguém aqui já se questionou sobre isso e conseguiu alguma luz, alguma coisa? Eu queria saber. Se quisesse. Bora, tá perguntando, gente. Se alguém já parou para pensar, todos sabem que já pararam para pensar e todos continuam pensando. Se nós devemos para onde vamos. Quando a gente tá falando de encarnação, a gente fala assim, vou, tá tudo certo, né? Que eu vou ali na esquina e volto. Viemos fazer alguma coisa e depois volto para o Pai Criador. Alguém já fez essa pergunta, certo? Já tiveram alguma resposta? Pensaram em alguma solução para isso? Alguém aqui? Nós não temos capacidade nem espiritual, de conhecimento e entendimento espiritual, nesse momento que a gente está encarnado, nesse momento que a gente vive, nessa vida biológica, nessa dimensão, que é tudo dual, ainda não tem condições. E nem nós não temos, a única maneira que nós temos é de filosofar, é imaginar, é sentir. É sentir. A minha concepção, eu vou falar para vocês, a minha concepção, e o que me deixa, assim, com o coração mais aliviado. Eu ficava muito angustiada de pensar, mas fica onde? Ele é quem? De como sair? Como eu sair de lá e como eu vou voltar para lá? Eu não nego para vocês que uma vida inteira eu pensei assim. Por isso que eu mudei religiões. Estou aqui e continuo questionando. Porque assim, não tenho respostas. Eu não tenho resposta definitiva. É isso, porque não existe. Ninguém tem. Humano não. Humano não tem. Porque não tem condições nem mental e psicológica para isso. Ela não tem nem cérebro para isso. Só que você vai pensando, você vai buscando, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai vendo quem convive, inclusive, com a espiritualidade, muito com a espiritualidade. Então, assim, até a própria espiritualidade. Tem muitos que estão mais atrasados do que eu. Mais atrasados do que você. Tem outros que estão à frente. É normal, é uma estrada. Agora, se a gente vive falando que a gente é um pedaço, a gente é uma parte, a gente é uma energia. A gente veio do Pai. Lembra que eu falei da sintonia e da frequência? Tudo é uma condição de magnetismo, de eletricidade. Tudo. O que a gente chama de divino, na verdade, é uma sintonia maravilhosa de vibração. Que a gente cai, sabe onde? Nas questões moleculares. Olha para vocês verem da onde a gente é feito. A gente não é feito do pó das estrelas? Não é assim que a gente fala? A gente é feito do pó das estrelas? Então, assim, quando você para para pensar, você fala assim, bom, eu saí, eu sou energia. É como se, imagina, lembra que eu fiz uma vez aqui, um desenho, uma bola? É um círculo só. Imagina que tudo está dentro desse tudo está dentro desse todo. Todo, Deus. Nada fora. Não tem fora. Então você não tem como você olhar fora porque você está dentro. Você não tem como analisar de fora. Então a única coisa que acontece é que você vai chegando mais próximo, vai tendo cada vez mais compreensão. Não no final.
mas você vai... É como se você percebesse seu fio, achando uma sintonia com aquele fio, e faz sentido para você. Entende? Quando você busca, ele faz sentido, não é resposta final. É isso, ninguém vai dizer isso, porque ninguém tem condições de dizer. Mas você começa, é como se você pegasse um emaranhado e começasse a abrir esse emaranhado. Você sozinho. Começa a fazer sentido, é como se seu fio estivesse ligado no outro, você começa a achar, sabe fio? Você fala assim, vou ver, ele está comigo, então eu vou ver aonde que vai dar esse fio. Ele pode ser infinito, eu não sei quanto. Agora, uma coisa é certa, que eu posso voltar para o Pai, a partir do momento que eu experienciar, eu não tiver mais nada a aprender na dualidade ou em outros mundos, vai ser considerado, eu vou estar numa sintonia. É como se eu entrasse nessa onda novamente como energia. Junto da onde? Dessa energia maior. É como se aquela bolinha que eu falei, imagina uma bola grande e essa bola maior emana várias bolinhas. E esses são os espíritos. Aí eles ficam aqui, pá, e bate um no outro, as bolinhas. Imagina na imaginação aí. Aí a bolinha, né, uma bolinha vai lá, daqui a pouco a bolinha está subindo mais. Uma hora ela vai, gruda de volta no halo maior. O que acontece? Ela faz isso e junta com o halo maior de novo. Concorda? Ela unifica novamente. É um espírito puro. Ele volta exatamente. Então, não existe um ser, um lugar. Existe uma possibilidade energética que você volta. É como se você saiu de lá, né? É como se emanasse uma bolinha, você saiu de lá. Ele venceu tudo aqui, papapá. Mas uma hora essa bolinha bate de volta nesse halo. E essa bolinha faz pum! Ela retorna ao todo. Por isso eu falo que somos pequenos deuses. Entendeu, gente? Essa é a minha compreensão. Me deixou com o coração mais leve? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque fica mais fácil. Porque eu vou, aí eu volto para mim e digo, então tá. Então se eu sinto dessa maneira, então agora eu vou definir o jeito que eu tenho que agir para retornar para isso. Que é o que eu falei, da sintonia e da frequência. E aí a gente entra naquela questão. Tá na sintonia boa, entre na frequência e vá, e flua. E qual é a sintonia de Deus? Sintonia de Deus é aquela que você ri sozinha, aquela que você para e fala, tô me sentindo tão bem assim, independente de nada, ninguém me fez nada, não aconteceu nada, sabe assim? Essa é a sintonia do bem, essa é a sintonia do integral, do inteiro. Mas já não consegue ficar, já não consegue ficar 5 minutos nela, né? Mas para mim é isso, é o amor, né? Porque Deus é um amor incondicional e que é o que a gente não consegue sentir, porque nós estamos nesse plano, né? Mas um pouquinho que seja, né? Que é assim, 1%, que a gente não tem essa consciência maior, que a gente não tem nem noção. Não tem, mas aí é como se a gente... Mas esse amor, quando a gente começa, né? Poxa, amar quem? Amar a mim, amar a minha vizinha, amar meu filho, da condição de cada um. Sem tanta cobrança também, né? Sem tanto julgamento. Mas para mim isso faz chegar, sabe? A esse lado. Sabe o que é amor? Né? Você sabe o que é amor? Por que eu falei tanto da sintonia? Quando você está sintonizado com o Pai, é amor. Você está pleno, não? Você está pleno. Quando você está ligado, porque senão você fica pensando, mas o que é amor? Como é que eu faço para sentir? Por ela, entendeu? Pelo filho, automático. Pelo marido, automático. Pela mãe, automático. Mas como é que eu faço para sentir? E como é que é fazer isso? Quando eu estou pleno com essa sintonia, com esse maior com todo, eu fico um amor para ela, eu fico um amor para ela, eu fico um amor para ela. Eu dou amor, eu sou amor, entende? Mas não é o outro que dá e não é o lugar que me
faz, sou eu que tenho que produzir isso. Ele está lá. A casa está lá do pai, da onde eu vim. Entende?